uma conexão com essa pessoa que eu nunca tive antes. Eu não vou querer perder essa pessoa. Só que essa pessoa não vai querer ficar comigo se eu ficar nessa de contatinhos, né? De não saber o que quer, de ficar vacilando, ficar em cima do muro, entende? Olá, escorpianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem semanal e atemporal. Esta semana, tiragens de amor. Vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês. Signo Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Por gentileza, espiritualidade. Duas energias. Próximos 7 dias, leitura de amor, Escorpião. Traga amor para a situação. Lua nova em Aquário. Podem estar lidando com alguém do signo de Aquário ou ter forte no mapa. As conclusões estão ao seu alcance. Eclipse da lua cheia. As conclusões estão ao seu alcance. Vamos entender melhor aqui. Vamos ver com o oráculo do espírito dos animais do que estamos falando. Espiritualidade, leitura de amor para Escorpião. Signo Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Signo Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Do que estamos falando? O urso. Certo. Tem um despertar aqui. A busca pela sua essência. Escorpião, eu vejo aqui alguém, energia de alguém. Eu falo de alguém, tá? Porque pode ser de vocês ou de alguma conexão de vocês, tá? Energia de alguém aqui que tava meio sem foco, tá? Alguém que tava meio sem foco, ó, pode ser isso. Alguém que tava meio sem foco. Pode ser alguém que estava lidando com pessoas manipuladoras. Pode ser alguém que estava lidando com alguém abusivo. Sabe pessoa abusada? Não é abusivo, uma pessoa abusada. Sabe aquele relacionamento onde você sempre quer fazer todas as coisas e a pessoa acaba... A parte dela lá não faz? Já que você se propôs a fazer a sua parte e a minha também, então eu deixo. Sabe pessoa abusada? Aí depois disso começa a pedir mais ainda. Ah, já que você fez aquele lá pra você e pra mim, será que você não pode fazer de novo aqui, ó, pra isso aqui? Sabe a pessoa abusada começa a abusar da sua paciência, da sua boa vontade, tá? Então, vocês adaptem aí, tá? Cada caso vai ser um caso. Entenderam, né? Então, para alguns casos aqui, vocês lidaram com pessoas abusadas. Para outros casos, pessoas manipuladoras. Para outros casos aqui, eu vejo que vocês não estavam tendo muito foco, tá? Eu vejo que vocês vão ter um grande despertar aqui. Para alguns casos, vocês já tiveram esse despertar, vocês estão no processo, né, desse despertar aí. O que é o despertar? É quando vocês acordam, vocês passam a perceber que tem algo que estava travando a vida de vocês. Isso pode ter a ver com o quê? Com pessoas, ou com uma pessoa em específico, tá? Ou comportamentos, atitudes, pensamentos, tá? Às vezes a gente é muito teimoso, muito teimosa, né, para lidar com certos comportamentos. A gente acha que a gente tá certo, que é assim, assim, assado, não muda de jeito nenhum, né? Mesmo que tenha alguém para falar, não muda, sabe? Então é alguém que tem que aprender a duras penas, né? Mas o importante é aprender, eu sempre falo, né? O importante é aprender, né? Então aqui é alguém que ou já está passando por esse processo de despertar, tá? De promover mudanças na sua vida, tá? A partir do momento que tem essa consciência do que estava travando a sua vida, né? Ou, para outros casos, vocês vão estar passando por isso nos próximos 7 dias muito mais forte, tá? A espiritualidade dizendo, vocês são mais capazes do que vocês imaginam. Ó, agora que eu vi. Tarântula. Energia da tarântula, ela fala justamente disso. De algo que estava desviando vocês do real propósito de vocês. O que eu acabei de falar aqui? Vocês tendo um despertar, vocês percebendo que tinha algo que estava travando a vida de vocês.
Mais uma vez, pode ser pessoa, uma pessoa específica, pessoas ou comportamento de vocês. Pensamento de vocês. Tá? Então, aqui a espiritualidade vai estar intuindo vocês a refletir a respeito disso. Qual é o seu real propósito? O que você realmente quer para sua vida? Não é? Tipo, para você alcançar o seu real propósito, não tem jeito. Tem algumas coisas que você vai ter que eliminar. Né? Você tem que ter mais foco, você tem que saber exatamente o que você quer. E lutar por isso. Não ficar se desviando do caminho. Algo aqui estava desviando vocês do caminho, estava tirando vocês dos trilhos. Entende? Sabe, Escorpião, às vezes a gente tem muito talento, por exemplo. Né? Uma pessoa super talentosa, mas às vezes a gente é uma pessoa muito arrogante. Aí o que acontece? Eu costumo dizer, né, que, por exemplo, eu estou citando um exemplo, tá? A arrogância é algo que, por exemplo, ele anula qualquer qualidade que a pessoa possa ter. Repare, a pessoa pode ter a melhor das qualidades, pode ser uma pessoa linda, pode ser uma pessoa rica, pode ser uma pessoa, né, com vários certificados, uma pessoa super inteligente, sabe? Mas se ela for arrogante, cara, reparem, vocês vão ver que eu não estou mentindo, né? Então, é algo que vocês vão estar refletindo. Será que não tem algum tipo de comportamento, pensamento que eu estou insistindo aqui e que está fazendo com que eu me afunde? Eu me auto-sabote? Algo que está me tirando do foco aqui? Né? Para outros casos pode ser pessoa ou pessoas, né? Más companhias, pessoas erradas, pessoas que influenciam errado, pessoas que fazem você acreditar que você não é capaz. Por isso que a espiritualidade vem dizendo para vocês, você é mais capaz do que você imagina. Você é mais forte do que você imagina. Você pode tudo se você quiser. Você só tem que tomar cuidado com as suas companhias, com seus pensamentos, com as suas atitudes. Mas você pode tudo. Aqui eu vejo que vocês estão incomodados demais com algo. Isso tem a ver com o quê? Com frustrações que vocês vieram trazendo durante muito tempo, justamente por conta disso, por conta de pessoas erradas, companhias erradas, pensamentos errados, comportamentos errados. Então vocês vão adaptar aí a realidade de vocês a algo que estava desviando vocês do caminho, do propósito de vocês. O tempo todo a espiritualidade está de olho em vocês, ó. E a partir do momento que vocês têm esse despertar aqui, a espiritualidade está passando esse recado para vocês. Os ventos estão mudando, Escorpião. Tá? Vamos entender melhor com o tarô. O que mais? Signo Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Leitura de amor para os próximos 7 dias. O que mais do que estamos falando? Signo Escorpião. Ai, ai. Ais de ouros, Escorpião. Espiritualidade está trazendo uma pessoa aqui especial para vocês. É a espiritualidade que está trazendo para vocês. Quando isso acontece, Escorpião, é porque a espiritualidade está muito feliz com vocês, com a atitude de vocês, com as mudanças que vocês promoveram para a vida de vocês. Aqui são escorpianos que vão sair dessa energia de fora de foco, de não ter foco, não saber o que quer. Aqui é um grande despertar.
tá? O mago. O mago. Vocês vão estar no momento de manifestar tudo aquilo que vocês sempre desejaram. Olha só. Olha como a espiritualidade está abençoando vocês. Vocês vibrando na energia do mago. Vocês estão prestes a realizar algo que vocês sempre desejaram. Rainha de espadas. 6 de copas. Ai, ai. Ais de ouros, 2 de copas. É um grande presente da espiritualidade mesmo. É uma conexão de almas que está vindo aí para vocês. Escorpião, para alguns casos aqui, pode ser uma pessoa que vocês viveram em vidas passadas, tá? Eu vejo que vocês vão fazer cortes na vida de vocês. A partir desse momento que vocês fizerem esses cortes, essa pessoa surge. Entenderam, né? A partir do momento que vocês fizerem esses cortes, essa pessoa aparece. Tá? 9 de paus. Essa oportunidade, essa pessoa surge no momento em que vocês estavam quase desistindo do amor. A torre vai acontecer, olha, nossa senhora, hein? A chegada dessa pessoa vai balançar com vocês, tá? Vai balançar com vocês. Para alguns casos, vai mudar completamente a vida de vocês. Tá? Caramba, hein? E vai acontecer de uma forma inesperada. 9 de ouros. Veio embaixo da rainha de espadas. Vocês cortando uma energia de solteirice. Escorpião. Então, para alguns casos, tá? Vocês eram pessoas que não se comprometiam muito nos relacionamentos. Vocês estavam meio em dúvida. O que eu falei? Fora de foco. Não sabia bem o que queria, tá? Para alguns casos tinha muitos contatinhos, né? Ou estava com alguém, mas não queria abrir mão da sua liberdade de solteiro ou de solteira. Aí as coisas não estavam dando certo. Por quê? Porque a espiritualidade, ela sempre dá uma forcinha pra gente, só que ela precisa saber exatamente o que você quer. A partir do momento que você diz exatamente o que você quer, não é só dizer, né? Mas você demonstrar em atitudes, né? Aquilo que eu realmente quero, né? Qual é a imagem que eu tô passando para as pessoas? De uma pessoa séria ou de uma pessoa aventureira? O que eu realmente quero? A partir o que saiu aqui, ó? A espiritualidade de olho em vocês. A espiritualidade estava testando vocês o tempo todo, Escorpião. É como se eles estivessem dizendo: mas caramba, o que vocês querem, na verdade? O que vocês querem, afinal? Qual que é o seu real propósito? O que você quer? Porque estava vendo vocês muito assim, ó. Não tinha foco. Até vocês terem se despertar. Tá? Então, para muitos aqui, vocês não estavam querendo abrir muito mão, assim, da vida de solteiro, de solteira. Entende? 9 de ouros é a carta do solteiro, da solteira. Ó, vem embaixo da rainha de espadas. Vocês vão cortar isso. Se eu quero um relacionamento estável, um relacionamento sério, eu vou ter que abrir mão disso. Eu preciso me focar nisso. Se é isso que eu quero, então é assim que tem que ser. Entende? Cinco de paus.
conflitos internos. A chegada dessa pessoa vai fazer com que vocês entrem em conflito, justamente por causa disso. Porque até então, para muitos aqui que estão se conectando aqui, para muitos aqui, não estavam querendo muito relacionamento sério, né? Então, quando chega essa pessoa aí que está querendo algo sério, vocês vão ficar, sabe? Essa pessoa vai mexer com vocês. Vai mexer com o olhar de vocês em relação, né, ao amor, ao relacionamento a dois, entende? Caramba, essa pessoa, vocês vão ter uma conexão imediata aqui, tá? Então é como se vocês olhassem para, mas caramba, essa pessoa aí, tô tendo uma conexão com essa pessoa que eu nunca tive antes. Eu não vou querer perder essa pessoa. Só que essa pessoa não vai querer ficar comigo se eu ficar nessa de contatinhos, né? De não saber o que quer, de ficar vacilando, ficar em cima do muro, entende? Eu tenho medo de perder. Eu não quero perder. Eu tenho medo da concorrência, eu tenho medo de perder essa pessoa para outra. Tem essa energia aqui também. Tá? Roda da Fortuna tá destinado. Tá destinado isso para vocês. Tá? Essa pessoa, eu tô sentindo que essa pessoa, é como se essa pessoa chegasse de fato para mudar a vida de vocês, sabe, Escorpião? Tirar vocês da solteirice, tirar vocês dessa energia de, sabe, de superficialidade, né? De relacionamentos que não tinha muito comprometimento. Então vai ser algo totalmente diferente, por isso que é um despertar. Essa pessoa vai promover esse despertar, é isso. Essa pessoa vai promover esse despertar, a chegada dessa pessoa que vai promover esse despertar aqui. Por isso que saiu o despertar mais do urso. Porque tem outras cartas que falam de despertar. Mas por que saiu o despertar do urso? Porque o despertar do urso é lento, né? Ele fica hibernando por um bom tempo, muito tempo. E quando ele sai dessa fase de hibernar, ele é meio lento, né? Nos passos, né? Para andar, para caminhar, né? Para se adaptar à luz. Existe um tempo, ele é meio lento até ele se adaptar à nova condição dele, né? Então por que sai o urso aqui? Porque a chegada dessa pessoa, ela vai promover um despertar em vocês. Vai fazer com que vocês queiram abrir mão disso daqui. Porque a conexão vai ser tão forte com essa pessoa, entende? Que vocês vão querer ficar com essa pessoa. Então vocês vão entrar num conflito interno aqui. Caramba, mas eu nunca me comprometi sério com ninguém. Eu nunca tive algo sério com ninguém, entende? Sabe, mais ou menos assim? Só que essa pessoa vai fazer com que vocês mudem o olhar. Porque tem pessoas que chegam até a, como é que fala? Como é que fala? A se orgulhar dessa condição, né? Ah, eu sou uma pessoa que eu não me comprometo com ninguém mesmo, eu prefiro ficar, sabe? Curtir minha liberdade, não tem ninguém me enchendo o saco, não tem ninguém me pressionando, sabe, me cobrando nada. Tem gente que tem orgulho de estar nessa condição, né? Mas mesmo para essas pessoas, a partir do momento que essa pessoa bateu o olho nessa daqui, nesse ser de luz que aparece aí, que vai ter essa conexão forte, é uma conexão muito forte mesmo aqui, tá? Essa pessoa vai mudar a visão dela. Por isso que eu falei, essa pessoa chega para abalar mesmo, tá? Então, os amigos, familiares, todas as pessoas com quem vocês convivem, né, para essas pessoas, né, que pensavam dessa maneira, ou mesmo para quem não pensava dessa maneira, independente, né, vão estranhar até, né, porque caramba, mas Escorpião nunca se comprometia com ninguém, né, nunca queria nada sério com ninguém e tudo mais, e nossa, tá falando em comprometimento, tá falando em morar junto, tá falando em, né, tá falando de estar apaixonado, de não querer ficar longe dessa pessoa. Nunca vi Escorpião falando assim, né? Então essa pessoa vai promover esse despertar. E por que vai ser lento? Porque até a gente promover algumas mudanças nas nossas vidas, imagina você que tem uma rotina, você tem um hábito de muitos anos, sempre fazendo a mesma coisa. Sempre fazendo a mesma coisa, ou sempre pensando do mesmo jeito. Ninguém muda de um dia para o outro.
não é? Então, vai levar um tempo para que essa pessoa se adapte a essa nova condição, entendem? Mas aí que a espiritualidade diz, você é mais capaz do que você imagina. Não duvide da sua capacidade. Confia nesse despertar aqui. Essa pessoa não foi colocada por acaso na vida de vocês. Eu falei, é presente da espiritualidade. A espiritualidade quer tirar vocês dessa vibe aqui. Entende? Porque enxerga em vocês uma grande capacidade de ter um relacionamento estável. Entende? Seguro. Um relacionamento bacana com alguém aqui. Tá? Essa pessoa aqui vai ser como se fosse o porto seguro de vocês. Vocês vão se sentir muito seguros ao lado dessa pessoa. Essa pessoa vai trazer grandes mudanças para a vida de vocês, hein? Grandes mudanças aqui. Rainha de ouros, 8 de ouros. Tá vendo? Energia de uma pessoa muito trabalhadora. Uma pessoa muito pé no chão, uma pessoa muito dedicada, muito esforçada, que tem uma maturidade muito grande, tá? É uma pessoa que vai estar disposta a se dedicar ao relacionamento. É como se vocês nunca tivessem se relacionado com alguém tão dedicado. Vocês vão ficar encantados com essa pessoa. Sabe? Vocês vão olhar para essa pessoa e falar, caramba, gente, nunca tive um relacionamento assim. Alguém tão carinhoso, carinhosa, tão madura, que tem uma maturidade, entende? Que faz de tudo para o relacionamento fluir, dedicado mesmo ao relacionamento. Vocês vão ficar simplesmente encantados com essa pessoa. Vocês não vão querer perder essa pessoa. Tá? Mas por que vai acontecer isso? Porque vai ter uma conexão muito forte. Então essa pessoa vai querer realmente se dedicar de coração para vocês. E ela vai ajudar vocês nesse processo, nessa transformação. Essa pessoa vai trazer uma grande transformação na vida de vocês. Lembrando que a leitura pode estar espelhada, pode ser vocês promovendo uma grande transformação na vida de alguém. Tá? De repente vocês conhecendo uma pessoa que vibra numa energia assim, né? De superficialidade, de solteirice, sabe? De não se comprometer e tudo mais, né? E você, a sua chegada, promover uma grande mudança na vida dessa pessoa. Pode ser também. Tá? De qualquer forma, é uma mudança incrível aqui. Que coisa mais linda. Trazida pela espiritualidade. Olha como é que a espiritualidade é, né? A espiritualidade é perfeita, gente. Tá? Quando ela enxerga capacidade nas pessoas, ela faz de tudo para as coisas fluírem. Ó, vocês saindo de uma energia de decepções. Olha aqui, vocês se decepcionaram demais com outros relacionamentos. Relacionamentos que trouxeram estagnação para vocês. Ó aqui, a mudança de ponto de vista. Olha o que essa pessoa vai fazer com vocês. Ó, 9 de copas. Eita lasqueira. 9 de copas. 9 de copas, energia de cumplicidade, de empatia, de felicidade, de amor, de respeito, sabe? De parceria. Uma pessoa muito amorosa. Uma pessoa que tem uma maturidade emocional muito grande. Essa pessoa vai te ensinar muito. Ela vai ter muito o que te ensinar. Se não for o contrário, né? Ó, o início com muita paixão. Além de tudo, vai ter química entre vocês. Tá? Meu Deus, que leitura, hein? Uau! Gostei. Gostei. Meu Deus do céu. Depois vocês me contem aí se vocês conhecerem essa pessoa aí, tá? Tá? Porque eu gostei dessa historinha aqui. Gostei. Nossa, tem tiragens assim que eu fico na torcida mesmo.
E eu gostei dessa historinha aqui. Muito bacana. Alguém que vai colocar vocês nos trilhos aqui. Tá? Traga amor para a situação. As conclusões estão ao seu alcance. Muito bacana. Show. Aqui nós temos energia forte de Aquário, Áries. Áries está forte. Escorpião. Peixes. São os mais fortes, tá? Ok? Bom, essa leitura que eu tenho para vocês, independente do que eu li aqui, agora eu vou fazer a leitura geral que fala dos parzinhos dos signos, tá? Lembrando que vocês podem inverter, pode estar espelhado também, tá? Então, Escorpião que está lidando com alguém do signo de Touro, se for uma reconciliação, essa pessoa vai querer um novo início com vocês de uma forma mais comprometida. Alguém que não se comprometia muito, essa pessoa vai querer se comprometer mais com vocês, tá? Se for uma pessoa nova, é alguém que não chega para brincar com vocês. É alguém enviado pela espiritualidade para vocês, tá? Alguém que vai querer se comprometer de fato com vocês. Vai pedir vocês em namoro, vai levar vocês a sério, tá? Não é uma pessoa aventureira, é isso. Se for signo de Virgem, se for uma reconciliação, alguém que está se sentindo preparado ou preparada para se reconectar a vocês. E vai vir com tudo, tá? Vai vir com tudo na direção de vocês. Se for uma pessoa nova, é como se vocês estivessem num momento de realizar, de manifestar uma pessoa que vocês sempre desejaram. Tá? Olha que maravilha, né? Signo de Capricórnio, se for uma reconciliação, eu vejo que não está muito favorável, tá? Não está muito favorável, tá? A pessoa vai estar meio na defensiva, tá? Essa pessoa vai estar meio na defensiva, não vai querer muita conversa, não. Tá? Signo de Capricórnio, reconciliação. Se for uma pessoa nova, pode ser que vocês encontrem essa pessoa também meio na defensiva, no sentido assim, essa pessoa pode ter passado por muitas decepções, né, nos relacionamentos passados ou no último relacionamento, então essa pessoa vai estar meio na defensiva, tá? E mais racional, né? Não dando muita importância pro emocional, não se importando muito com relacionamentos no momento. Então pode ser que vocês encontrem essa pessoa assim, pode estar invertido também, tá? Se vocês estiverem lidando com alguém do signo de Peixe, se for reconciliação, essa pessoa olhando fotos de vocês, relembrando momentos felizes que teve ao lado de vocês, essa pessoa com muitas saudades, um momento de nostalgia, tá? Se for uma pessoa nova, pode ser alguém que vocês tiveram um relacionamento em vidas passadas, tá? Vai ter uma conexão muito forte aqui, tá? Signo de Câncer, se for uma reconciliação, essa pessoa pensa muito em vocês ainda, tá? Se vocês pensam que essa pessoa não tá nem aí, essa pessoa tem uma conexão muito forte ainda com vocês, tá muito ligada à energia de vocês ainda. E vice-versa, tá? Vocês estão muito ligados ainda, tá? Então tá muito favorável para que essa reconciliação aconteça em breve, tá? Se for uma pessoa nova, vocês vão ter uma conexão imediata, tá? Vocês vão sentir algo por essa pessoa que vocês nunca sentiram por outra, tá? Assim, de imediato, né? Tá? Vocês vão ter muita coisa em comum, vão defender os mesmos ideais, ter propósitos e princípios muito parecidos, enfim. Certo? Signo de Escorpião, escorpião com escorpião, né? Então, se for uma reconciliação, alguém que não desistiu de vocês, essa pessoa vem na direção de vocês. Tá? Se for uma pessoa nova, é alguém que vai chegar no momento em que vocês estavam quase desistindo de relacionamento, essa pessoa chega. Entende? Signo de Áries. Se for uma reconciliação, essa pessoa vai chegar de uma forma inesperada na vida de vocês. Uma pessoa nova também, tá? Chega de uma forma inesperada, tá? Algo que acontece de uma forma muito repentina aí. E vai mexer, vai abalar muito o emocional de vocês. Tá? Vai trazer um grande abalo aí para vocês. Se for signo de Leão, reconciliação,
não vejo muito favorável, tá? Eu vejo que é uma pessoa que vai... É uma pessoa que tá seguindo adiante, tá? Tá seguindo, tá cuidando da sua vida, tá se cuidando mais, tá saindo com os amigos, tá curtindo a solteirice aí, tá? Se for uma pessoa nova, é alguém que vai construir algo junto com vocês, é alguém que vai ter muita conversa, muito diálogo, entende? Entre vocês. Então, como vocês vão ter uma afinidade muito grande, né? Muita, assim, paciência, compreensão de um ouvir o outro e tudo mais, vocês têm grandes chances de prosperar juntos, tá? Se for signo de Sagitário, reconciliação. Eu vejo que essa pessoa tá brigando muito com os pensamentos dela, tá? Eu vejo conflitos internos aqui, tá? Essa pessoa, sabe, conflitos, né? Porque, de repente, ela sempre pensou de um jeito, você falou que uma coisa totalmente contrária ao que o que ela costuma achar correto, mas ela tá revendo isso, entende? Será que eu realmente estava certo? Será que eu realmente estava errado? Enfim, conflitos internos. A pessoa no momento, ela tá passando por essa fase, tá? Se for uma pessoa nova, é alguém que vai querer vir rápido na direção de vocês com medo da concorrência, tá? Com medo de perder vocês para uma outra pessoa. Signo de Libra, se for uma reconciliação, tá? Eu vejo que está no destino de vocês, assim como se for uma pessoa nova, a mesma coisa, está no destino de vocês esse encontro ou reencontro, tá? Tá muito favorável aqui, para ambos os casos, tá? Se for uma pessoa nova, é assim, tipo, se tava tudo meio que estagnado, nada acontecia, vocês vão ver movimentação, tá? Essa pessoa chega aí para trazer movimentação no campo amoroso de vocês, tá? Reconciliação, mesma coisa, né? Então, se tava tudo meio parado, vocês achavam que essa pessoa não tava nem aí para nada e tudo mais, assim, de repente essa pessoa surge, tá? Eu vejo uma movimentação aqui, tá? No campo amoroso de vocês. Signo de Gêmeos, se for uma reconciliação, eu vejo que essa pessoa, ela tá reconhecendo o valor de vocês, tá? De repente precisou perder para dar valor, né? Eu vejo essa pessoa reconhecendo muito o valor de vocês como uma pessoa muito trabalhadora, muito pé no chão, uma pessoa que transmitia confiança, tá? E se for uma pessoa nova, é uma pessoa que vai admirar muito vocês também, por essas mesmas qualidades, tá? De vocês serem uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa muito responsável, muito pé no chão, uma pessoa que sabe o que quer, tá? Uma pessoa que tem uma maturidade muito grande, que se dá muito valor, ok? E que se for uma pessoa do signo de Aquário, reconciliação, alguém que vai estar disposto a se dedicar muito ao relacionamento, alguém que não se dedicava o suficiente. Agora ela volta querendo se dedicar muito. E se for uma pessoa nova também, alguém que vai estar disposta a se dedicar muito ao relacionamento, fazer dar certo. Ok? É isso que eu tenho para vocês, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos e a gente se vê na próxima leitura, certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.